Divaldo, agora, se você poderia nos falar um pouco sobre o Leon Denis e sobre as suas obras. É um dos personagens mais notáveis do pioneirismo espírita. Leon Denis nasceu em Tours, uma cidade famosa da França, e sendo de berço modesto, ele conseguiu, através do autodidatismo, tornar-se um emérito escritor. Ele deixou uma bibliografia que é, filosoficamente, a melhor publicada pelo Espiritismo. Depois da morte, o problema do ser, do destino, da dor, o grande enigma, é uma obra pesada sobre Deus, para podermos ter ideia da grandeza de Deus. E assim por diante. Era devotado a Allan Kardec. Para dar uma ideia de Leon Denis, Sueli Caldas Schubert, a notável oradora, médium, escritora espírita, dizia-me: eu aprendi a amar Kardec estudando Leon Denis e conseguiu memorizar praticamente grandes números das suas obras. Ele não saía da biblioteca da cidade, porque naquela época, por volta de 1890, 1900, ele presidiu o último Congresso Internacional em Barcelona, em 1931, e era um emérito trabalhador da causa do bem. Vale a pena. Quem tem dúvidas a respeito de como entender Deus, leia O Grande Enigma. E quem deseja a certeza da imortalidade, leia Depois da Morte. É tão bonito, tão poético, que eu era muito jovem quando li a coleção Leon Denis. E memorizei o prefácio, porque é tão lírico, é tão poético, que é uma canção. Eu memorizei, e em muitas palestras eu usei as páginas dele. Então, Leon Denis é um exemplo também de abnegação. Porque quando Kardec foi a Tours, realizando palestras, ele era um jovem de 18 anos. E então, naquele tempo, o imperador Napoleão III havia proibido reuniões com mais de 28 pessoas. O imperador era ditador e tinha medo que o povo se rebelasse. Então, ele expulsou Victor Hugo da França, grandes escritores, ele fez uma limpa. E então Kardec ia falar no auditório para mais de 300 pessoas na época. A polícia interditou o auditório. E então os espíritas, encontrando aquele jovem tão convicto do espiritismo, pediu para que ele ficasse à porta do salão, para as pessoas que fossem reencaminhassem-nas para o novo endereço. A palestra ia ser no fundo do quintal da casa em que Kardec se hospedava. E ele, que teria a oportunidade de conhecer Kardec naquela hora, renunciou para poder ajudar. Ficou dando o endereço. Quando terminou, 10 da noite, mais ou menos, sob a claridade de lampiões, ele voltou para casa e perdeu a oportunidade. Então, no dia seguinte, lhe veio a ideia de visitar Kardec, porque os anfitriões de Kardec eram muito amigos dele. Então ele foi e entrou pelo fundo do quintal. Havia uma porta, mas quando ele chegou no quintal, ele viu uma cena tão bonita que se comoveu. Kardec estava numa escada, colhendo maçãs e entregando-as à esposa, Amélie Gabrielle Boudet, que ele chamava a doce Gabrielle. Então ele viu que aquela cena, para um homem atribulado, devotado, era tão bela que não interrompeu, puxou o portão e não teve a oportunidade de dialogar com Kardec. Então ele deu um exemplo, teve uma vida longa, foi solteiro e fez de tudo. Inclusive escreveu também uma obra muito boa, Socialismo e Espiritismo, mostrando já no começo do século XX o que era o socialismo, o comunismo, as suas vertentes e a doutrina espírita. Então, Leon Denis é esse. E o nosso último livro é uma coletânea a respeito do mundo melhor.
Para que tenham ideia, nós começamos a fazer a divulgação há uma semana e já foram vendidos mais de 11 mil exemplares. Então vale a pena nos inscrevermos para pegar o nosso exemplar também. É um livro dentro da técnica de Joana de Ângeles, com 30 capítulos, cada um deles trazendo uma mensagem de ânimo, de coragem para os dias atuais, que são os dias de uma terra regenerada. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos em favor dos espíritos maus que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família, pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água, torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.